vamos então para o consultório. Você não está pertinho de você hoje, doutora, que hoje a gente vai falar sobre de um assunto muito importante, né? Obrigada pela presença aqui. Eu que agradeço, eu sempre gosto de vir falar um pouquinho, né? É bom, né? Venha muitas vezes, então, nos traga pautas também. Sempre que tiver um assunto interessante, pode trazer aqui pra gente. Bom, obrigada. Doutora Valéria Marques, que é ginecologista. Então, a gente vai falar hoje sobre DIU. Você, às vezes, tem um fluxo menstrual. Às vezes, a questão nem é o anticoncepcional. Né? Às vezes, a questão é um fluxo muito intenso, que é algo que te incomoda e que você pode, então, ter essa opção. Isso, então assim, ó, o que nós falamos bastante hoje, então esses métodos são chamados de LARCs, métodos de longa duração. O que diferencia isso do anticoncepcional normal que a gente está acostumado a ouvir? O Vioral, que você tem que tomar todos os dias, não pode esquecer, né? Porque o maior problema da falha do anticoncepcional é o esquecimento. Se você tomar todo dia certinho, ele é excelente. Então, esses LARCs, que são métodos de longa duração, DIU e implantes. Então, dentro do quando a gente fala de DIU, temos 3 tipos de DIU, que é o Mirena, que é o DIU hormonal, e o DIU de cobre e o de prata. O prata e o cobre são parecidos, é uma coisa que... O cobre eu acho que é o mais conhecido? Sim, que porque, é o mais antigo. Como a gente estava comentando, eles são disponíveis nos postos de saúde. Ele é o primeiro que surgiu e ainda hoje é um excelente método. Então, está aparecendo lá, ó. Esses são os formatos do DIU e eles vão ficar dentro do útero. Se eles puderem mostrar aqui, ó, porque a gente consegue visualizar ele dentro do útero. Quando eu vou mostrar o DIU para minhas pacientes, eu sempre falo assim, o nosso útero é desse tamanho. Não é interessante isso? Se eu botar ele aqui na frente, vocês vão perceber. Ele é exatamente desse tamanho. Então, o DIU, ele acopla exatamente dentro do útero. E aí dentro, no cabinho dele, como vocês estão vendo, nós temos ou o hormonal, que é o Mirena, ou o cobre, ou a prata. Eu gosto muito de frisar, porque as pessoas acham que o DIU é abortivo. E a gente falar sobre isso. Isso é muito bom, porque você tem medo. Ele impede a concepção. Então, não tem o risco de aborto. E ele, se vocês puderem mostrar aqui novamente, eu explico para vocês. Os espermatozoides, eles não conseguem subir. Ó, eles não sobem. Eles morrem, eles não chegam a subir no útero. Eles não vão encontrar o óvulo. Então não tem fecundação, não é abortivo. Tá? Qualquer pessoa pode usar, doutora? Então vamos falar um pouquinho quando que você pode já começar a usar um DIU. A partir do momento que você teve sua primeira relação e você pode fazer o exame ginecológico, nós já podemos colocar o DIU. Então é muito bom para adolescentes. Tá? Temos que tirar esse mito. Uma pacientinha jovem vai no posto de saúde, no meu consultório, buscar um método de anticoncepcional. E ela, como adolescente, ela esquece. Ela tem uma vida que ela é toda imaginária. Às vezes nem tem aquela responsabilidade que deveria, né? Com algo tão preocupante, sério, tão preocupante. Né, antes da hora. Então você coloca o DIU. Por a validade de 5 anos, 10 anos é uma tranquilidade. Então, no posto de saúde tem não o Mirena, tá, gente? Que é o hormonal. É o hormonal. Tem a opção não hormonal, o SUS. O SUS ele vai disponibilizar para vocês o DIU de cobre. Então, assim, vai continuar menstruando todos os meses, às vezes aumenta um pouquinho o fluxo, mas isso com o tempo, a paciente ela se adapta, como não é hormonal e ela é jovem. O organismo dela aceita muito bem. E para aquelas pacientes que menstruam muito, para tratamento de endometriose, aí o Mirena é fantástico, né? Com 6 meses, mais ou menos, a pacientinha já para de menstruar. Para totalmente. Ele vai diminuindo. Ele vai diminuindo aos poucos e com o tempo para de menstruar. Em relação à contracepção, colocou o DIU a partir de quanto tempo já está seguro em relação à gravidez? Saiu do consultório com ele, não tem mais risco de engravidar. Não é fantástico? É fantástico, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa melhorar. A gente precisa falar desses métodos para adolescente, pós-parto, porque as pessoas têm muito medo, né? E acostumaram muito. Olha, o Brasil, nós, claro, estamos na América Latina, países que tem muito ainda para a gente caminhar. Mas se você for para a Europa, Estados Unidos, hoje eles só usam LARCs. Raramente eles vão usar o anticoncepcional via oral. Porque o LARCs, esses anticoncepcionais de longa duração, o risco de gravidez é melhor.
menor. E o custo para a rede pública é melhor. É muito melhor você prevenir do que você ter uma gravidez. Sem dúvida. Sem planejar que idade que for. Você pode ter 35 anos. Se você não programou uma gravidez, é complicado, né? Uma coisa boa é gravidez bem programada. Bem programada. A gente tem pergunta do pessoal de casa, mas eu gostaria antes de frisar em relação ao Mirena. A Mirena é uma marca, tá, gente? Que é esse hormonal. Qual a gente fala porque só existe ele, por isso que a gente pode falar. Do Vioral e desse em relação à quantidade de hormônio. Isso, perfeito. Então, assim, quando a gente ingere uma pílula de anticoncepcional, ela tem que passar no estômago, ser absorvida, ser metabolizada no fígado. Então, ela tem que ir uma dosagem alta para ter a ação dela. E esses métodos, eles têm bem menos hormônio. Tanto o implante do DIU, que é o Mirena, quanto esse implantezinho aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Esse implantezinho aqui, acho que eles conseguem mostrar, não sei se está conseguindo. Ele vai focalizar aí, esse implante Deixa paradinho, doutora. Vê se vocês conseguem ver o tamanhozinho dele. Esse implante, ele é colocado no braço. Vê se vocês conseguem. Ele vai vir aqui. Ele é colocado subcutâneo, debaixozinho da pele. E ele vai liberar pequena quantidade hormonal diariamente. Na quantidade certinha, nada vai interferir. Então, ele é espetacular método de anticoncepção. Esse é hormonal também, vai liberar o hormônio. Esse também dá para as adolescentes, até no caso, as que não tiveram relações ainda. Com certeza, muito fluxo, acham que vão iniciar a vida sexual. Então, esse aqui é bom porque ele é colocado no consultório, é rapidinho, é indolor, você faz um botãozinho na pelezinha, com a canetinha você consegue implantar ele direitinho. Então, para as pacientes jovens é muito bom. Vamos a perguntas, então. Quando o DIU sai do lugar, sangra? Normalmente sim, mas o mais importante para vocês que usam DIU e tem sempre essa preocupação, não é sangramento, é dor. Então, para o DIU ser expulso, o útero tem que contrair bastante. Então, vai ter uma cólica forte, um pouco mais forte. Não é sangramento. Porque, assim, o DIU de cobre e de prata, a paciente vai sangrar mensalmente. E o Mirena, eventualmente, a paciente no estresse, no momento que ela está vivendo uns dias mais conturbados, ela pode ter o que a gente chama de escape. Mas isso não quer dizer que ele saiu do lugar. Então, normalmente, ele só... o aviso é quando tem muita cólica, muita dor, aí sim temos que ver. Isso que eu ia perguntar, né? Se existe uma manutenção ou aquela consulta normal ao ginecologista para saber se está tudo bem. Tem como ver se está tudo bem? Com certeza. A gente consegue visualizar no ultrassom, né? Esses DIUs são muito bem visualizados. Então, você colocou, vai fazer ultrassom. E o ideal seria a cada 6 meses, aí fazer um controle, né? Ele tá no lugar certinho, não tem risco nenhum. Então, a gente precisa entender que mesmo via oral, você precisa ir no seu ginecologista pelo menos uma vez por ano, porque vai fazer outros exames, o preventivo do colo do útero. Então, tem que cuidar. Olha, tem outra pergunta. O que acontece se eu colocar o DIU estando grávida? Pode ocorrer a pessoa já estar grávida colocar o DIU? Então assim, a gente tem muito cuidado. Porque normalmente a gente pede para aquela paciente vir menstruada para colocar o DIU. Para não ter esse risco, né? Então assim, para não ter esse risco. Mas se ela tiver bem do comecinho da gravidez, ela vai sangrar. Então, teoricamente, ele serviria até como uma pílula do dia seguinte. Não sei se você me entende. Se a paciente teve uma relação e ela acha que ela pode ter engravidado e você coloca uma semaninha ali depois daquela gravidez, ela vai sangrar e aí ela vai realmente perder. E se ela não sabe que está grávida e tem uma gravidez um pouco mais avançada, não é o conveniente. Então, assim, isso aí é muito difícil. Nós temos responsabilidade, nós vamos fazer no momento certo, que seria no momento que está menstruada. Mas para contemplar, dar resposta para ela, se isso ocorrer, pode ocorrer. Pode, tem gravidez perder o bebê. Pode perder, tem um risco maior e pode evoluir. Temos gravidez que evolui com o DIU ali, vai paralelamente. Parece que quando tem que viver, né, doutora? Eu que digo, né, gente? Verdade. Porque o DIU de cobre aumenta o fluxo menstrual. Perfeito. Então, assim, o cobre, como ele é um metal, então, junto com o DIU de prata, ele causa um aumentozinho da camadinha interna do útero, então aumenta o fluxo. É mais por isso, pela característica do DIU. O prata, a gente acha que ele não aumenta tanto. E assim, as pacientes, elas estão muito acostumadas com via oral, com os anticoncepcionais, que diminui o fluxo. Então, às vezes, elas têm um fluxo pequeno, e aí, quando coloca o DIU, aumenta, e não é pelo DIU.
Às vezes é porque ela estava acostumada com o uso do anticoncepcional. Aí ele volta a ser o fluxo dela normal. Então, esse aumento de fluxo é bem controlado. Então, podem ficar tranquilos. Quais os principais mitos em relação ao DIU? Coisas que as pessoas dizem que não tem nada a ver. Então, esse de ser abortivo, eu acho que, assim, as pessoas têm muita preocupação de ter um corpo estranho dentro delas, né? Ai, mas vai colocar isso dentro de mim, né? E a gente sabe que se isso é testado, há quantos anos se usa, não tem problema nenhum, não vai causar nenhuma Dá para alteração. sentir durante a relação o DIU? Não, o que eu digo... Engorda? Não engorda, perfeito. Principalmente o hormonal, elas têm muita essa preocupação. Ai, vou colocar o Mirena e vou engordar? É claro, cada mulher tem um metabolismo diferente, o corpo é diferente, mas assim, não é o comum, entendeu? Mas os maiores mitos realmente, os medos, né? São os maiores medos. Vamos à última pergunta, doutora. Quanto tempo depois de tirar o DIU de cobre posso engravidar? Então, assim, DIU, qualquer um deles, eles são métodos que eles não bloqueiam o ovário. Então, imediatamente, quando você tira o DIU, que a proteção estava sendo endometrial de dentro do útero, então, os espermatozoides, como já expliquei, sobem e morrem. Se você tirou essa barreira, você pode engravidar. Então, a volta à fertilidade, a chance de engravidar, às vezes é mais rápido do que estar usando um anticoncepcional via oral. Ai, que legal. Então, eu conversei aqui com a doutora Valéria Marques, ginecologista, esclareceu muitas dúvidas. Gente, tem filha adolescente, repensa, veja, para que uma gravidez antes da hora. Agora, claro. então, assim, nós estamos com essa nova campanha de retardar o início da vida sexual para os adolescentes. É muito bom, né? Eu acho que tudo que a gente puder fazer pelos nossos adolescentes para evitar uma gravidez, para evitar que elas peguem doenças sexualmente transmissíveis, é válido. Mas a gente tem que falar para essas adolescentes de métodos de anticoncepção, né? Se a opção dela for não ter relação, ficar em abstinência sexual, perfeito. Mas se a opção dela, ou se ela acha que ela não é capaz de segurar esses hormônios, nós temos que dar anticoncepção, achar um melhor método de anticoncepção para elas. Valéria, volta logo, tá? Beijo, obrigada. Beijo, brigadão.